Você acompanha agora aqui no Amazonas Secor o segundo episódio da série Água, o grande desafio. São reportagens sobre o nosso bem mais precioso e que é encontrado em abundância aqui na Amazônia, né? Na semana passada, a gente mostrou a importância do saneamento básico e dos desafios que a concessionária responsável tem aqui na capital. Hoje vamos mostrar como o tratamento de esgoto pode ajudar na preservação do meio ambiente. Imagens como essa enchem os olhos de tristeza. A poluição do meio onde vivemos parece pequena para quem degrada, mas gera um impacto gigantesco na vida de toda a população por conta do acúmulo dessas práticas que são cada vez mais difíceis de combater. E por falar em dificuldades, tem uma coisa que é difícil, é o tratamento do esgoto. Já pensou? Toda a água que sai da sua casa através da pia, do chuveiro, do vaso sanitário, precisa retornar à natureza para ser novamente utilizada. Mas como uma água tão suja pode ficar tão limpa de novo? O processo longo é ainda mais desafiador porque a poluição de mananciais e igarapés, aqui como esse, é um problema que Manaus precisa superar. Nesta segunda reportagem, a gente vai mostrar para você a importância do tratamento do esgoto como um aliado na preservação ambiental. Afinal, quanto menos poluída é a água, mais limpos ficam os rios e os igarapés. E com isso, todo esse ciclo acaba sendo favorecido. Há um desafio muito grande para fechar esse ciclo de coleta, tratamento e destinação correta e voltar a água o mais limpa possível para a natureza, para que também o processo de utilização dessa água seja o mais vantajoso possível, até reduza custos e também aumente e melhore a qualidade desse recurso que nós temos aí, que tem abundância, mas claro, Manaus como uma cidade grande como tem gerado muitos problemas por conta do volume que é gerado de esgotamento, e isso também acaba afetando uma área também muito grande de rios e igarapés, dos próprios rios principais como o Amazonas e o Rio Negro. O desafio desse ciclo do esgotamento sanitário se torna ainda maior para Águas de Manaus. Isso porque a capital tem dois cenários, uma parcela que não tem acesso e outra que recebe os benefícios por estar ligada à rede de esgoto, que teve uma ampliação significativa nos últimos 4 anos. Hoje em Manaus tem um atendimento de aproximadamente 500 mil pessoas com cobertura de esgoto, 26% de cobertura. Nos últimos 4 anos teve um grande avanço, saímos de 19% para 26%, 40% de incremento. E nesses últimos 4 anos a gente ainda colocou 2 grandes estações aqui na região norte, são as maiores da região norte, em operação. Então, hoje todo o esgoto que é coletado é tratado, tem 2 grandes estações que tratam esse esgoto. Além de outros sistemas menores, mas hoje os 2 grandes sistemas, que um fica no Educandos e outro na Cidade Nova. A gente tem hoje mais de 80 estações espalhadas na cidade, desde estações elevatórias e estações de tratamento de esgoto. As 2 grandes estações, uma fica na Timbiras, no bairro da Cidade Nova, e outra no bairro do Educandos. Hoje a gente trata mais de 50 milhões de litros de esgoto por dia. Então, essas 2 grandes estações foram os grandes investimentos que a gente fez nos últimos 4 anos. Aqui na estação de tratamento de esgoto de Educandos, que é uma das maiores da região norte, se concentra boa parte do tratamento da rede atendida pela concessionária. Todos os dias já são tratados mais de 50 milhões de litros em Manaus. E o processo funciona mais ou menos assim para quem está ligado à rede. A água que sair da sua torneira, ela veio do rio, passou por várias etapas para ficar com qualidade. Daí você usa essa água, ela sai e vem para cá, para ser tratada e devolvida à natureza em condições adequadas. Por isso, aquele lixo que você joga nas ruas, ou principalmente nos rios e igarapés, acaba prejudicando esse ciclo da água. E o prejuízo é coletivo, até porque a água não é um recurso inesgotável e é um bem consumido por todos nós. O primeiro passo é a retirada de sólidos grandes, aqueles visíveis a olho nu. Depois, partículas ainda menores passam por essa máquina que despeja toda a sujeira aqui. Depois, o processo biológico entra em ação, ou seja,
micro-organismos que se alimentam de bactérias e matéria orgânica, como fezes, por exemplo, ajudam a fazer a limpeza. O lodo que se acumula é separado. Depois o cloro termina de desinfectar a água, que daqui já volta para os rios. Hoje eu não tenho problema de água aqui, o Rio Negro, mas a gente não sabe o quanto a poluição pode fazer. Então o saneamento é para isso, a gente garantir que aquele igarapé fique limpo. A gente fala que o esgoto, o afastamento, eles acabam não entendendo, né? A população não entende que tira o esgoto dali e parece que magicamente volta para o rio, e não é, né? Tem toda uma infraestrutura por trás que a gente precisa tratar, tem todo um processo, tem pessoas, dinheiro, energia, tem muita coisa envolvida para garantir essa sustentabilidade do meio ambiente para todo mundo. Uma casa com ligação à rede de esgoto, além de contribuir com o meio ambiente e sua sustentabilidade, ainda ganha com a valorização imobiliária. Por outro lado, a falta do tratamento desses efluentes pode facilitar a proliferação de doenças. O esgoto não tratado tem duas linhas de contaminação, digamos assim, principais. Uma delas é a contaminação biológica, então por matéria orgânica em excesso nos rios e copos d'água. Isso leva a uma profusão e aumento de micro-organismos, bactérias, outros micro-organismos, inclusive patógenos de diversas doenças que podem ser geradas para as pessoas, né? E ao mesmo tempo nós temos o esgotamento e os dejetos químicos, né? Que também são fontes de contaminação química, que também pode gerar uma série de problemas, tanto para a biodiversidade quanto para as pessoas que porventura venham a consumir essa água contaminada. E para manter a água longe da contaminação e evitar que doenças apareçam, você já sabe, tem que fazer a sua parte, não poluindo o meio ambiente ou até mesmo se ligando à rede de esgoto. É só lembrar que preservar é melhor e mais barato que maltratar. Na próxima reportagem a gente vai mostrar para você as áreas que já têm esse serviço e as outras onde ele deverá chegar nos próximos anos.